partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Cuidar de mim mesma não é autoindulgência, é autopreservação. Quem disse isso foi Audre Lorde. Talvez essa frase ajude a começar uma conversa que parece simples, mas não é. Porque quando falamos em saúde da mulher, quase imediatamente pensamos no corpo. Exames, hormônios, alimentação, atividade física, prevenção, consultas, tratamentos, e tudo isso importa e importa muito. Mas existe uma pergunta que talvez precise aparecer com mais frequência. Como está a mulher que existe dentro deste corpo? Como estão suas emoções, suas relações, sua capacidade de descansar, de estabelecer limite, de perceber o que precisa, de sentir prazer, vitalidade e o sentido naquilo que está vivendo? A própria Organização Mundial da Saúde trabalha com uma compreensão de saúde que não se limita a ausências de doenças. A saúde da mulher é influenciada também por dimensões mentais, sociais e pelas condições em que ela vive. E talvez exista uma situação muito contemporânea. Mulheres extremamente capazes de cuidar, trabalhar, produzir, resolver, sustentar tudo ao redor, mas que no meio de tantos papéis acabam perdendo contato com elas mesmas. É sobre esse lugar que a gente vai conversar hoje. Sobre saúde integral feminina, sobre reconexão, sobre limites, sobre autonomia, sobre a mulher que existe para além dos papéis que desempenha. E principalmente sobre o que significa voltar a habitar a própria vida. Eu sou Dani Schneider e com apoio de Corsã, Nossa Natureza Movimento Rio Grande, Sicredi é ter com quem contar, Clínica Com, quando cuidado vai além da medicina, Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, Tenondé Parque Hotel, porque viver as missões começa por aqui, CDL Santo Ângelo, acreditar muda tudo, e Colégio Teresa Verzeri, tradição que transforma e inovação que acolhe. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar sobre saúde integral feminina, reconexão, esse autocuidado e essa busca tão humana e tão feminina por voltar para si. Para essa conversa eu estou recebendo a Aline Basso. Aline é fisioterapeuta, terapeuta integrativa, mentora de mulheres e facilitadora de círculos femininos. Ao longo da sua trajetória ampliou a sua formação para áreas ligadas ao desenvolvimento humano, práticas integrativas, saberes femininos e psicologia arquetípica. Aline, que prazer recebê-la no Cafezinho. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani. Gratidão pelo convite. Boa tarde à comunidade santo-angelense e todas as mulheres que vão nos prestigiar hoje. É uma alegria estar aqui para conversar, refletir, né, nesse círculo aqui de 3 mulheres. Sim. Onde vamos, né, trazer esses pontos que são tão importantes para a consciência que a gente tem sobre o que é ser mulher e a importância desse autocuidado, dessa busca pela reconexão com nós mesmas. Sim. Sabe que eu falei antes, né, quando a gente começou aqui, antes de começarmos, né, que eu estava fazendo o nosso roteiro e pensando muito que ia ser quase que um momento, assim, para mim, porque acredito que muitas das mulheres que vão nos ouvir hoje, né, devem se encontrar neste lugar também. Acho que eu, como uma mãe nova, aí, né, com uma criança de 4 anos, estou passando por esse momento de reencontro comigo. E conhecendo o teu trabalho, né, eu me encontrei em vários lugares ali, né, estudando um pouco e montando o roteiro. Então eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande círculo feminino por toda essa cidade. Com certeza, né? Bom, e eu quero começar por uma situação que eu acredito, então, que muitas mulheres, né, ouvindo agora, possam inclusive se reconhecer, que é a nossa vida funcionando mesmo, né? Dessa vida que a gente trabalha, cuida, resolve, né? É compromisso, mas internamente existe lá uma sensação, às vezes, de cansaço, uma sensação de vazio, de desconexão. Eu acho que essa palavra é uma coisa que aparece bastante, né? E como que uma mulher, ela começa a perceber que tá funcionando muito bem por fora, que as coisas estão se cumprindo, mas talvez ela não esteja vivendo muito bem por dentro? Bom, em primeiro lugar, ela levanta já tentando já resolver os problemas, né? Com aquela lista de tarefas, a vida dela é cumprir atividades, sustentar emocionalmente também as pessoas que estão em torno dela.
a função dela está muitas vezes no fazer, né? No gerar valor para as pessoas através desse cuidado, dessa ajuda constante. E no meio disso tudo, ela vai se reconhecendo enquanto mulher a partir desse fazer, né? Ela percebe o valor dela nesse fazer. Só que lá no fundo, quando ela para estar com ela, nos poucos momentos que ela consegue, ela começa a se perguntar: onde é que eu tô nisso tudo? Onde que tá a minha alegria, a minha vitalidade, o meu prazer, né? O que que eu gosto de fazer? Ela sabe muitas vezes o que que o marido gosta, o que que o filho gosta. Ela consegue, né? Essas mulheres, essas não, incluo todas nós, né? A gente tem essa capacidade de conseguir reconhecer e perceber o que o outro precisa, o que o outro quer. E muitas vezes a gente deixou, a partir, né? Deixou de reconhecer as nossas próprias necessidades. Então, lá nesse momento que ela começa a ter essas pequenas insights, percepções e talvez começar a questionar, né? Quem é ela? Como é que tá a vida dela? Ela vai perceber ali que em algum lugar ela se perdeu de si mesma. Sim. Ela se desconectou de si mesma. E aí ela percebe que, bom, ela já não é também mais aquela mulher que ela era 1, 2, 3 anos atrás. Veio a maternidade, veio uma mudança de carreira, ela tá passando por uma transição, perdeu um ente querido. Bom, não é aquela mulher que ela era, mas também não sabe que mulher ela é agora, né? Então, ela começa a se questionar. Então, quem eu sou nisso tudo, né? Onde eu estou nisso tudo? E como é que eu faço para poder voltar a olhar para mim? E eu acho que o mais também importante, assim, que acontece nesse momento é que ela também começa a perceber o quanto ela tem uma sobrecarga, não só de atividades, mas também uma sobrecarga emocional, né? Por muitas vezes não ter um espaço para trabalhar suas emoções. E também essa desconexão com o próprio corpo, né? E aqui a gente poderia, falar da questão também da sexualidade, da vitalidade dessa mulher, né? Sim. Ela vai perdendo esse brilho, essa conexão com a vida, assim. Sim. A gente falava antes de começar também do quanto que socialmente a gente foi ensinada, né, Aline, a reconhecer o nosso valor por aquilo que a gente consegue entregar, por aquilo que a gente consegue fazer, né, do cuidado também que a gente tem com o outro, enfim. O que acontece quando a identidade começa a ficar excessivamente ligada ao fazer? Né? Onde é que é aí que desliga? É aí que desconecta? Bom, a busca da autonomia é extremamente importante, né? A gente vive numa geração, numa era onde nós, mulheres, podemos ir atrás dos nossos sonhos, Sim. ocupar lugares de liderança, realizar coisas que as nossas avós ou mães não puderam. Eu quero trazer uma reflexão aqui, trazendo a Maureen, que ela faz um mapa, na verdade, da psicologia feminina, onde ela conta a jornada da heroína para explicar todo esse processo da busca da autonomia da mulher. E o quanto isso é importante, não é negar isso, mas o quanto viver somente esse aspecto do fazer e do realizar pode sim nos desconectar do nosso feminino. Vou trazer aqui a expressão. Mas depois a gente vai falar sobre o feminino, que não é esse feminino que nos dizem que é passar batom, usar salto alto, vestido, enfim. Tudo isso pode fazer parte do nosso gosto, né? Mas não é isso que nos caracteriza uma mulher feminina. Sim. Então, Maureen, ela traz, né, que a mulher, dentro da jornada dela, num primeiro momento, ela vai fazer um distanciamento desse aspecto do feminino. Então, ela vai olhar, digamos, para a mãe, né, ou para as mulheres da família. Pode ser que ela identifique que essas mulheres foram mais passivas ou não tiveram, talvez, tanta autonomia. E ela faz esse distanciamento. Às vezes, não significa que isso sempre vai acontecer. Ela pode, inclusive, até vir a rejeitar a mãe, criar um distanciamento da figura materna, por ter visto essa mãe, talvez, nesse cuidado, né, da família, ou estar nesse lugar de passividade, não ter tido, né, a oportunidade, talvez, de exercer o seu posicionamento. E essa mulher, então, ela se direciona para o mundo, né? Ela vai em direção ao mundo, ela vai atrás dos seus sonhos, ela vai estudar, ela vai conquistar espaços, ela vai se desenvolver a nível da sua carreira profissional. Ok, em um determinado momento, né, quando ela tem tudo, né, ela se percebe assim, realizada muitas vezes profissionalmente. Nesse meio tempo, às vezes ela, né, passa ali então a
vai em busca de um relacionamento, casa, constitui família, e tá sempre muito voltada e centrada para o externo, né? O valor dela está naquilo que ela faz. Então, assim, eu sou uma mulher importante porque eu ocupo um lugar de liderança, porque eu consigo ajudar na casa, porque eu, enfim, cuido dos meus filhos, porque eu tenho um esposo. Ela se percebe nesse lugar de valor por ela ter essa identidade dessa mulher que ou ocupa um lugar ou consegue fazer muito pelo outro. Inclusive, também no sentido profissional. E nesse momento, então, pode ser que ela comece a perceber que a vida vai ficando mais árida. Esse termo que a Maureen traz, né? Como se fosse ficando assim, quase que como um deserto. A sua psique, a sua alma, ela vai sentindo que já não... Essa forma como ela vinha funcionando já não faz mais sentido para ela. É como se a vida estivesse pedindo algo mais dela. E aí começam esses questionamentos. Uhum. E aí, nesse momento que a gente fala, ela vai fazer, então, uma descida. E muitas vezes essa descida vem seguida, eu vivi isso, né? Vem seguida, às vezes, com uma crise de ansiedade, vem a depressão, vem, né, uma questão no corpo, física, enxaqueca. Pode vir também aliado a algum processo da maternidade, né, um luto, tudo isso. Não é que vai ter isso, mas isso, quando acontece concomitante, é o momento que essa mulher ela faz a verdadeira travessia, como se ela descesse no submundo, é esse termo que a gente usa, né? Ela faz esse retorno ao seu feminino. E essa descida ao submundo nada mais é do que esse retorno para dentro de si mesma, para o seu mundo interior. Porque até então ela estava funcionando nesse aspecto da dimensão externa, a vida dela estava centrada para fora. E no momento que ela começa a fazer essa descida, ela começa a verdadeiramente se olhar e se questionar. E aí começam a vir várias questões onde ela vai entrar em conexão com esse feminino. E aí ela vai resgatar, né, essa conexão com a sua intuição, com a sua sabedoria, né, feminina. Pode ser que ela tenha necessidade de buscar práticas como a dança, desenvolver a sua criatividade, coisas que até então ela desvalorizava ou que ela não sentia ser importante. Ela vai conhecer uma outra dimensão dela mesma. Vai passar a perceber o seu corpo, talvez estar mais perceptiva ao seu ciclo menstrual, a reconhecer as suas emoções. Então esse é um caminho que ela vai fazendo de retorno em busca de si mesma ou do seu feminino. E o ponto é, né, depois que ela faz essa busca, esse retorno, não para aí. Aí é aqui que começa a verdadeira potência desse feminino, dessa mulher, quando ela retorna desse submundo. Ela integra essa força que ela encontrou indo para o mundo, ou seja, esse aspecto do seu masculino que ela desenvolveu, essa polaridade masculina que é muito importante. Uhum. E ela integra essa força desse feminino que ela resgatou a partir desse momento que ela fez essa descida. Então, nesse momento, ela resgatou partes importantes de si mesma e integrou junto com aquela força que ela desenvolveu ao longo dos anos. Então, nesse momento, eu digo, é o momento que a mulher ela volta a se sentir inteira. Volta a pertencer a ela mesma. Ela não é só a mulher que faz, mas ela também não é só a mulher que está nesse universo interno, voltado para dentro, porque também tem isso. Às vezes a gente vive muito nesse lugar do nosso universo interno, nosso mundo interno, no sentir, e eu falo porque eu também tenho esse aspecto assim, do intuir, do sentir, de ser super conectada, e não desenvolve esse aspecto de realizar, de agir, de concretizar e manifestar os seus projetos no mundo. Então, quando essa mulher integra essas duas forças, ela se torna essa mulher inteira, né? Ela não abandona mais parte de si mesma. Sim, sim. Eu fiquei prestando atenção em tudo que tu estava falando, assim, pra mim faz muito sentido tudo isso, né? Acho que Jornada da Heroína é uma denominação muito boa para toda essa viagem, né, que a gente faz para dentro da gente mesma, né, e entendendo o nosso lugar de mundo, entendendo o espaço que a gente ocupa. Mas tem uma dificuldade, né? Claro que na teoria, e te ouvindo falar, é um lugar excelente, assim, que eu acho que isso conecta com a realidade de muitas de nós, porque é um lugar que muitas de nós queremos estar também, né? Uhum. De se entender, e muitas, inclusive, que tem essa coisa da conquista, ou que já conquistaram, e daqui a pouco se desconectaram. Né, como tu disse, que viveu ali
abre aspas, o seu lado masculino, né? E aí, daqui a pouco, agora tá se entendendo. E entendendo que tá faltando alguma coisa, que é esse feminino que tu traz. Mas a gente, às vezes, não consegue perceber, né, que tá sobrecarregada, né, ou entende que é uma sobrecarga, mas não consegue identificar exatamente o que precisa, né, no meio de tudo isso. Porque até a gente entender que, opa, não... acho que eu tô desconectada de mim, é uma pergunta, assim, que fica... uma escuta interna distante, isso, né? Eu acho que a gente não pode, assim, criar uma lista de isso estar desconectada. Mas eu vou trazer 2 ou 3 pontos que eu considero importante, né? Quando a gente está desconectada de si, de certa forma, a gente está desconectado do nosso corpo. Porque feminino fala dessa dimensão do corpo. Se eu tô conectada comigo, com o meu feminino, eu estou conectada com o meu corpo. Com as minhas emoções, com o meu sentir, com a minha intuição, tá? Então, o que é importante a gente reconhecer? O corpo, ele, o tempo todo, ele tá conversando com a gente, nos dando sinais, contando o que está nos acontecendo. Né? Lá no início, tu fez uma pergunta para mim, já não me lembro direito, mas tem a ver também, quando eu tô no piloto automático, né? Isso, fazendo várias coisas. Eu paro de perceber o meu corpo, eu não estou presente comigo, né? Eu não estou presente com esse corpo, com os sinais que ele vai me contando. Um exemplo, estou me sentindo cansada, né? Estou me sentindo cansada, mas eu vou ignorando esses sinais, até que eu estou numa exaustão. Estou me sentindo triste. Na verdade, essa mulher, estou me sentindo triste, mas eu não paro para sentir essa tristeza, para me perguntar o que aconteceu, talvez o que eu não comuniquei, ou às vezes teve um fato, uma situação, e eu ignorei o que eu senti diante daquele fato, não comuniquei, não estabeleci um limite. Então, essa desconexão, ela vai acontecendo à medida que a gente vai se abandonando nessas pequenas coisinhas. Ah, verdade. Né? No corpo que... Gente, né? Isso para mulher. No nosso ciclo menstrual, quando a gente tá menstruando, a gente tá vivendo um processo intenso de morte e renascimento. Sim. É um momento que o nosso corpo, ele não está preparado para funcionar, para resolver, para o nosso cérebro pensar. É um momento que o nosso corpo nos pede descanso, acolhimento e cuidado. E o que acontece? Primeiro, porque a sociedade não criou um dia para que as mulheres possam descansar. Não tem isso. A gente tem que seguir o baile como a vida pede, né? Exatamente. Vai com cólica e tudo. Isso aí. Mas, assim, no momento que a gente pode, né, trazer essa consciência. Eu não tinha isso, né? Com o tempo, nesse trabalho todo, eu fui me redescobrindo, fui sendo mais gentil, amorosa, acolhedora quando eu estou vivendo esse processo, né? Ainda que a vida nos peça movimento e ação, como que eu posso encontrar esse tempo de pausa e de descanso para esse corpo? Né? E isso é estar conectada consigo. E quando eu não estou conectada comigo, o que acontece? Eu passo batido, né? Eu sinto essa cólica, eu ignoro. Aí o que acontece? Muitas mulheres acabam tendo sintomas mais intensos de TPM, né? Cólica, justamente por não escutar o seu corpo. Então, é o corpo gritando mesmo. É o corpo gritando mesmo. Então, quem tem TPM, muitas vezes traz, né, que uma TPM é difícil, não estou dizendo que todos os casos, mas alguns casos é justamente isso. Quando a mulher volta a se ouvir, a se perceber, esses sintomas, eles vão amenizar. Sim. Então, isso é uma das questões, né, para a gente perceber o quanto eu posso estar desconectada ou conectada comigo mesma em relação às nossas emoções, né, reconhecer as nossas necessidades. Mas aí tem algo importante aqui. A gente não foi ensinada, às vezes, a reconhecer a nossa necessidade. Né? Vamos pegar a nossa mãe, né? Um exemplo. A nossa mãe, ela reconhece a necessidade, a nossa necessidade. Uma mãe reconhece a necessidade dos filhos. Isso que a gente aprendeu, a gente vê. Não é dito... A cuidar. Não é dito, minha filha, o que tu tá sentindo? Hoje já, né? Acredito que hoje a educação já está diferente. Mas antigamente, né, não se perguntava o que você está sentindo, o que você precisa. Então, também não se aprendeu a perceber as emoções, os sentimentos, a se ofertar esse acolhimento, né, a ter uma linguagem mais amorosa consigo. Então, nós, mulheres, a gente vai passando, assim, meio que de trator por cima de si mesma, né? E, assim, esse trator ainda, a gente pode nominar, em alguns momentos, ele chama-se culpa.
né? Em alguns momentos, assim, porque se eu não fizer, eu não consigo descansar sem uma culpa de estar ali descansando. Vou dormir, vou descansar sabendo que tem coisa para fazer. Meu Deus, como que eu deixei as coisas para fazer? É Sim. muito difícil, né? Aline, agora são 13h23, eu vou chamar o nosso intervalo, Tá. mas na volta a gente continua. Hoje o Cafezinho está recebendo a Aline Basso e a gente está conversando sobre saúde integral feminina. Uma conversa que começa pelo corpo, mas vai muito além dele. Próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre autonomia feminina, sobre a lógica do prazer, a intuição e o mundo interno e a busca por uma mulher mais inteira. Sempre com o apoio de Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel, CDL Santo Ângelo e Colégio Teresa Verzeri. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Corsã, saneamento além do que se vê. Em 3 anos, a cobertura de esgotamento sanitário no Rio Grande do Sul passou de 19% para 30%, beneficiando mais de 450 mil pessoas. 3 municípios anteciparam a universalização e outras 20 cidades passaram a contar com cobertura de esgoto. Mais saúde, meio ambiente preservado e qualidade de vida para a população. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Está chegando a hora. Faltam poucos dias para a mega inauguração do Zat Atacadista em Santo Ângelo. Dia 27 às 8 horas e você não pode perder. Grandes ofertas para você economizar de verdade. Sorteio de 20 vale compras de R$200 na hora no caixa. É dia 27 às 8 horas. Zat Atacadista, o gigante em economia, agora em Santo Ângelo. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da Com ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica Com. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro.
13 horas 28 minutos, a gente está de volta com o nosso cafezinho da tarde. Hoje a gente está numa conversa com a Aline Bastos sobre saúde integral feminina, uma conversa aí pelo corpo, mas além dele, né? A gente vai falar agora sobre autonomia feminina, sobre a lógica do fazer, sobre a intuição e o mundo interno e a busca aí por uma mulher mais inteira, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel, CDL, Santo Ângelo e Colégio Teresa Verzelli. Aline, quando tu fala de natureza feminina, né, tu falou um pouquinho antes e eu queria entrar mais a fundo, né, nesse ponto agora, porque o que exatamente, né, tu está querendo dizer quando a gente fala de natureza feminina, né, e por que é tão importante que nós mulheres voltemos a ter contato com essa dimensão feminina? Eu acho que a gente poderia chamar como natureza feminina, como feminino simbólico, como reconexão com o feminino, são como feminino selvagem, são muitas formas de a gente falar, para mim, sobre a mesma coisa, que é a mulher estar em conexão com ela mesma. E quando a gente está em conexão consigo, a gente está conectada à nossa potência criativa, com a nossa vitalidade, com a nossa força de vida, com a nossa energia sexual, que é essa energia criadora, realizadora. A gente está conectada com a nossa intuição, né? E aqui intuição a gente pode trazer aqui como é aquela capacidade de perceber as coisas, sentir as coisas e usar isso junto com a nossa racionalidade para poder criar e realizar aquilo que a gente deseja e viver as experiências que a gente deseja. Então, para mim, a natureza feminina é esse resgate de quem a gente é. Sem um estereótipo, sem um padrão a ser seguido, é ser a gente do jeitinho que a gente é. Lembrando que ser a gente é toda essa potência. Para mim, o feminino é pura potência, é pura criação, é pura magia, é pura transformação. A mulher, ela tem esse dom, essa habilidade, né? De criar, de nutrir, de transformar, de gerar. Então, independente da área que ela escolha, independente das escolhas que ela faça, ser mãe ou não, ela tem essa força criativa dentro dela. E a natureza feminina também a gente pode conectar muito com o que a Clarissa Pinkola Estés traz no livro Mulheres que Correm com os Lobos, onde ela fala, né, da busca da mulher por esse arquétipo instintivo, feminino, selvagem, né? Que não é essa ideia que tem, que a mulher é só acolhedora, que a mulher é só sensível, delicada. Não, a mulher é essa força destruidora, essa força criadora, essa força selvagem, né? A mulher é tudo o que ela quiser ser. Para mim, retornar à natureza é isso, é não se reduzir a um padrão, a um modelo, é poder ser e expressar aquilo que a gente é. Sim, que importante tu falar isso, né? Porque eu acho que a gente vive numa sociedade em que sempre estão nos impondo alguma coisa que a gente tem que ser, né? O teu corpo tem que ser assim, o teu cabelo tem que ser assado, a tua boca não sei o quê, né? Faz isso, faz pra ser... E assim, absolutamente acho que cada um faz o que bem entender do seu corpo, né, da sua vida, enfim, eu acho que a nós foi dada essa liberdade, a gente tem essa capacidade de escolha, mas eu acho que é muito importante, né, que a gente se perceba, né, nisso, porque é uma possibilidade da gente se conhecer e se voltar para si e ao mesmo tempo que é importante que a gente não sei se evite, né, mas daqui a pouco assim, que essa busca de uma mulher conectada, intuitiva, não vire mais um modelo de mulher que a gente tem que buscar ser, né? Porque a sociedade faz muito isso com a gente. Agora, vamos todo mundo pra cá. Agora pra cá. Isso, né? É importante trazer. A minha intenção não é essa, tá? Não é que a gente crie mais uma lista de ideal, de tarefas. Na verdade, e coisas a gente já está, né? A gente já é isso, né? Que a gente precisa fazer para se reconectar. Quando a gente fala em se reconectar ou encontrar essa natureza, é importante a gente trazer assim que cada mulher vai viver o seu caminho. Exato. Né? Por exemplo, para mim foi me reconectar com o meu ciclo menstrual, foi, enfim, caminhei diversos caminhos de autoconhecimento, conheci mais sobre mim, mas uma das coisas que me ajudou foi
conhecer mais sobre o meu ciclo, me conectar com o meu ciclo menstrual, entender esses arquétipos do meu ciclo. Isso me ajudou a me reconectar comigo. Uma das coisas que me ajudou, tá? Eu comecei também minha jornada nos círculos do feminino, que é esse espaço de escuta, de fala, de não julgamento, onde a gente vai ter, né, essa conexão com outras mulheres, vai poder falar sobre diferentes assuntos. Esse também foi o meu caminho de volta para mim, que hoje também é um trabalho que eu ofereço para as mulheres. Então, cada mulher vai descobrir o seu caminho. Sim. É importante a gente falar isso, né? Sim. Para que não entenda que eu tenho que fazer isso. Bom, se eu não fizer isso, então eu não estou me conectando com o meu feminino, né? E hoje em dia, o que mais tem na internet, no Instagram, é pessoas dizendo, né? Se conecte com seu feminino, faça isso, isso e isso. Então, não é esse o caminho, né? É lembrar que a gente tem essa autonomia, essa independência, né? E essa liberdade para encontrar a nossa forma de reconexão. É muito legal tu falar isso. E assim, tem uma questão também cultural, né? Que a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, de que a nossa cultura, né? Eu acho que principalmente é uma questão muito geracional, assim. É diferente dos 20 mais, mas assim, vou falar mais para os 30, 40 mais. A nossa cultura, ela valoriza muito o desempenho, né? Alta performance, enfim. E a gente foi colocada nesse lugar, né? Buscar a sua melhor versão, enfim. E absolutamente não tenho nada contra isso. Acho que, inclusive, buscar a evolução é uma coisa legal, né? É importante. Mas como que a gente recupera, então, a intuição? Como que a gente recupera essa percepção desse nosso mundo interno, né? No meio dessa rotina que recompensa o contrário, que recompensa o meu desempenho, né, a minha alta performance, e eu quero me conectar comigo, né, de novo, digamos assim. Gente, eu acredito que tem a medicina o tratamento mais simples e barato, vou dizer assim, pra gente começar esse caminho sem ser, né, sem colocar aqui uma regra, um script, um checklist, é a gente voltar pra natureza. Ai, boa. A natureza, né, ela nos lembra dessa natureza feminina que somos. Ela nos lembra, se a gente parar para observar, né, os ciclos da natureza, a gente vai perceber que a gente também é essa mulher que vive ciclos. Se a gente observar as fases da lua, a gente vai perceber também que essas fases também acontecem dentro de nós, porque nós somos mulheres cíclicas. Se a gente colocar os pés na terra, né, a gente vai se conectar com as nossas raízes, vai trazer essa presença, essa consciência em relação ao nosso corpo. Então, para mim, isso é o básico, assim. Porque se a gente for observar, até isso, né, dentro dessa ideia de ser a melhor versão, de produzir, é algo que a gente também vai se desconectando dessa natureza. A gente vai ficando, né, num mundo mais mecanicista? Pode se seria ser, essa palavra, né? Mas ser. assim, né, onde o foco tá realmente ficar dentro do que é o concreto, né? Ninguém mais quer viver o que é simples, o que é natural, né? Então, o retorno ao simples e ao natural nos traz de volta para si. E isso me faz recordar que as nossas ancestrais, elas faziam coisas muito simples que ajudava elas, como, né, estar com os pés em conexão com a terra, né, e se lavar no rio. Elas tinham aqueles momentos entre elas ali de conexão, o preparo no alimento com presença. Tudo aquilo ali é uma forma também da gente cultivar essa reconexão, sem ser mais uma lista que eu tenho que fazer. Eu posso cozinhar com uma presença, com uma intenção. Eu estou fazendo uma alquimia. Tudo que a gente coloca uma intenção, isso se torna uma alquimia, um caminho de reconexão. Pronto. Né? Um bolo que você vai fazer com presença, digamos, né? Enfim, me veio isso aqui das avós, né? Sim, eu ia dizer, não precisa ir nem muito longe na nossa ancestralidade, né? Se lembrar das avós falando, vai brincar de pé descalço. Enfim, a gente já traz pra isso. Agora tu falou uma coisa muito legal, porque assim, ó, eu não preciso necessariamente abandonar nada pra me reconectar, né? Eu consigo ocupar todos os papéis, esses que eu faço, sem desaparecer, né? Isso. Dentro deles. Exatamente. É possível fazer tudo isso conectada comigo, né? A pergunta né, que a gente pode se fazer como que eu encontro esse espaço na minha vida, na minha rotina, para estar em conexão comigo.
Né? Não é sobre deixar de fazer as funções que eu já exerço, né? Sim. Mas precisa existir espaço para essa mulher que não exerce essa função. Sim. Que não é só mãe, só esposa, só a líder, a profissional. Para essa mulher que só quer existir e viver. E o que a gente faz para essa mulher? O que eu posso fazer por mim, então? Sei lá, ficar sentada no sol. Mexer nas minhas plantas. Ou descansar. Sem ter um motivo para descansar. Só porque eu quero descansar. E isso me traz de volta para mim. Acho um exemplo básico, lindo, necessário e, infelizmente, às vezes escasso, né? Um ato de descansar hoje em dia, Aline, que loucura a gente tá vivendo num tempo em que, às vezes, a gente sente culpa de descansar, né? Sim. Não consegue deitar lá e descansar porque merece. Sim. Né? Porque tem aquela vozinha, né, que diz, tem que dar conta, tem que dar conta, né? Exato. É que tem também por trás desse dar conta, muitas vezes, tem também uma identidade que a gente construiu sobre... Se eu sou essa mulher que dá conta e resolve tudo, talvez eu seja essa mulher que é valorizada, que é vista, que é pertencente, que se sente amada. Então, se eu não der mais conta, quem eu vou ser? E eu acho que essa também é a grande pergunta, né? Porque o que fica? Então, o que fica tirar se eu não for mais útil? Exatamente. O que sobra se eu não for... Isso é muito comum, muitas mulheres chegam pra mim quando, né, os filhos já cresceram, né, e elas estão se vendo naquele espaço ali, bom, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu sempre cuidei de todo mundo, e muitas já estão buscando, eu quero viver pra mim. Mas e se a gente, em vez de deixar pra viver, né, pra si mesma, só quando os filhos crescerem, começar desde agora. Preencher a vida consigo mesma, né? Boa. Preencher a vida consigo mesma, com coisas pra si. Não só quando os filhos crescerem, irem pra faculdade, né? Começar a habitar a própria vida, habitar o próprio corpo. Né, pertencer a si mesma. Para mim, essa é algo que eu penso, é pertencer a si mesma, é habitar a si mesma, é estar consciente de si. E fazer aquilo que é importante para si, não só o que é importante para os outros. Achei ótimo. Agora são 1h40. Eu vou chamar aqui o nosso segundo intervalo. A gente segue com o Cafezinho Missioneiro hoje numa conversa aí sobre uma dimensão da saúde que nem sempre aparece nos exames. A relação que uma mulher estabelece consigo mesma. Próximo bloco a gente fala de autocuidado sem culpa, sobre descanso, relações e limites, sentido de vida, espiritualidade e o desafio de transformar a reconexão em vida cotidiana. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel, CDL Santo Ângelo e Colégio Teresa Verzeri. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Para cada desafio da sua empresa, o Sicredi tem um crédito ideal. Se o foco é manter a operação em movimento, tem capital de giro. Se você precisa controlar melhor o fluxo de caixa, tem antecipação de recebíveis. Se o desafio é transformar vendas a prazo em taxas justas, tem garantia de duplicatas e cartões. Abra sua conta PJ e conheça as soluções de crédito no Sicredi. Tem sempre um ideal para sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Corsã, saneamento além do que se vê. Quando uma obra de saneamento começa, ela transforma muito mais do que a paisagem. Movimenta a economia, fortalece empresas locais e cria oportunidades para milhares de trabalhadores. Até 2033, o maior ciclo de investimentos da história da Corsã deve gerar cerca de 47 mil empregos por ano no Rio Grande do Sul. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente
cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da COM ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica COM. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13 horas e 46 minutos. A gente está de volta com o nosso Cafezinho Missioneiro, conversando hoje sobre uma dimensão da saúde aí que nem sempre aparece nos nossos exames, tá? Que é a nossa relação aí que estabelecemos conosco. Agora a gente vai falar um pouco de autocuidado sem culpa, sobre descanso, relações, limites, o sentido da vida, um pouco sobre espiritualidade e o desafio da gente transformar essa reconexão na nossa vida cotidiana, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel, CDL Santo Ângelo e Colégio Teresa Verzeri. Aline, tem uma coisa, né, uma palavra que a gente ouve muito, hoje em dia muito, né, que é a questão do autocuidado, né, que autocuidado acho que a indústria ela faz muito bem isso, né? De nos vender tudo que é possível. E o autocuidado ele foi empacotado como uma lista de coisas, né? Massagem, né? Tomar um café sozinho, fazer skincare, enfim. E eu acho que é importante a gente diferenciar o autocuidado de consumo de autocuidado, né? Que uma coisa é bem diferente da outra, né? O que o autocuidado ele é necessário, sim, até para essa conexão, né? Sim. Para mim, o autocuidado, ele parte desse lugar de eu reconhecer as minhas necessidades. Então, a partir do momento que eu reconheço que eu preciso, eu me oferto esse autocuidado. Então, não vem de uma dimensão do que me dizem que eu tenho que fazer um skincare ou que eu tenho que fazer uma massagem. É de um lugar de dentro, né? Então, pode ser, por exemplo, eu reconheço que eu tô cansada, que meu corpo tá cansado. E o que eu vou fazer? Eu vou descansar. Esse pode ser meu autocuidado. Eu reconheço que eu preciso de um tempo para mim, um tempo de solitude, um tempo para ficar sozinha mesmo, né? Para, tipo assim, não ter tanta sobrecarga de informação, né? Aí o que eu vou pedir? Eu vou me ofertar esse autocuidado, vou conversar com meus familiares, enfim, vou pedir para que... Pedir não, né? Vou delegar talvez as atividades, as coisas que seriam sobre a minha responsabilidade para mim me ofertar esse cuidado. É reconhecer os limites, né? Sim. Para mim, autocuidado é isso, é reconhecer limites. E aí, junto desse reconhecimento de limites, começar a exercitar o dizer um não. Sim. Que é libertador, inclusive. E que gera também muita culpa, né? Porque quando eu digo não, eu também tenho que lidar com o desconforto de não ser... de não agradar, de talvez sair daquele lugar da boazinha, né? Que até então eu relevava tudo. E é desconfortável para os outros, né? Sim, porque às vezes as pessoas estão acostumadas com uma identidade minha. Então, o que acontece? Muitas mulheres, né, que começam o processo do autoconhecimento, é óbvio que elas vão começar a mudar. Porque elas vão começar a se perceber, a reconhecer, a trabalhar os seus padrões emocionais, olhar para as dores ancestrais que elas trazem. Elas vão começar a ter um novo posicionamento interno, um posicionamento na vida. E é óbvio que vai sair mais nãos do que sim, né? E isso vai gerar um desconforto na família, nas pessoas ao entorno. Vão dizer, mas como é que tu tá tão diferente? Tu não era assim, né? Na verdade, ela tá fazendo justamente esse caminho de retorno à essência dela, à identidade dela, antes mesmo das funções e dos papéis que ela passou a ocupar. Exato, né? Então, exato.
Pedir ajuda também é uma forma de autocuidado? Óbvio que sim, né? Reconhecer que eu preciso da ajuda são 2 movimentos diferentes. Primeiro, eu preciso reconhecer que eu não dou conta de tudo sozinha, que eu não tenho que resolver tudo sozinha, que eu não tenho que sustentar tudo sozinha. Segundo, reconheci que eu não preciso fazer tudo eu. Agora eu vou, então, reconhecer que eu preciso da ajuda. E o próximo passo é conseguir comunicar e pedir essa ajuda, que nem sempre é desafio, fácil. É um né? baita Porque desafio. essa mulher heroína que a gente tá falando ali no início, ou a guerreira, né? Ela tá lá com a armadura dela e ela tá na linha de combate. Ela na linha de frente. Ela não solta aquela armadura por nada. E ela quer ir até o fim, né? E claro que tem toda uma questão também por trás disso, do quanto representa para ela sustentar esse lugar. Sim. Né? Que às vezes é a identidade dela. Ela se vê essa mulher forte. Ela vê o valor dela em ser essa fortaleza. Só que isso vai ter um preço e um custo a longo prazo. Né? Um adoecimento, seja no físico, emocional. Então, é muito importante a gente aprender a pedir ajuda. Sim. E se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, né? Porque viver a nossa inteireza é se reconhecer essa mulher que tem força, que tem sabedoria, que tem poder pessoal, mas que também é uma mulher sensível, empática, que também pode se colocar no lugar de vulnerabilidade. Tá tudo bem, eu posso ser as duas coisas. Eu não preciso ser nós só... Nós somos, né? Nós somos as duas coisas. Não preciso ser só essa mulher que sustenta tudo sozinha, né? É muito pesado, é muito cansativo dolorido, esse lugar, né? Dolorido. Esse lugar adoece, né? Adoece, então... Um primeiro passo nesse autocuidado, é reconhecer as necessidades, né? E começar a pedir as ajudas. Sim, acho importante a gente reforçar isso. Agora, tem um ponto também que eu acho bem importante, que é a questão espiritual, né? Como que essa dimensão pode participar de uma experiência de saúde, né? Sem a gente confundir isso com religião, ou até com uma resposta pronta para os problemas, com né? uma crença religiosa, né? Isso. Para mim, é a relação que a gente constrói com o sagrado, né? O que é sagrado para mim, né? Para algumas pessoas, esse sagrado vai estar na sua conexão com Deus, com a fonte, enfim, frequentando algum lugar. Para outras pessoas, esse sagrado vai estar na natureza. Para outras pessoas, esse sagrado vai estar na própria relação que ela construiu com ela internamente, onde ela encontra esse ponto de força e de fé com ela mesma. Então, para mim, viver essa dimensão espiritual é isso, é perceber aonde eu encontro esse sagrado, dentro e fora de mim. E a fé, ela é necessária, né? Sim, é sobre isso também, exatamente, né? né? Tanto a fé em si, quanto a fé, né? Em algo maior, naquilo que a gente acredita, né? Seja energia que for, né? Hoje em dia, a espiritualidade, ela já está sendo bastante debatida, já tem estudos que, né, provam o quanto ela é importante dentro do processo, né? Sim. De saúde, assim, de vida, né? De soluções. Agora tem uma coisa muito legal que tu criou, que é o Retiro Renascer Mulher, né? E é um espaço, tu diz lá, um espaço de pausa, de silêncio, de natureza, de reconexão. São 3 dias, né? De encontro lá com outras mulheres, né? Qual que é a ideia desse afastamento, né? Dessas demandas do cotidiano aí, né? O que isso pode nos mostrar que a gente não consegue perceber normalmente, assim, no dia a dia? Por que tirar? Sim. Bom, o Retiro, ele foi criado, né? Foi um filho, que eu digo assim, que eu trouxe ao mundo, né? Ele foi gestado, parido, um projeto. Para mim, é uma consciência que está a serviço do coletivo e das mulheres, como uma experiência de reconexão e autoconhecimento feminino. Então, a proposta é, quando essa mulher ela vai lá para o retiro e se propõe a viver, né, esses 3 dias, ela vai poder olhar para ela de uma forma muito mais profunda que talvez ela não conseguiria olhar na vida cotidiana, no dia a dia, né? Porque toda a proposta do retiro facilita essa reconexão, seja com o corpo, com a alma dela. Eu digo que o meu trabalho é um trabalho de reconexão feminina, corpo e alma. Então, lá ela vai ter esse tempo, esse espaço para estar consigo, para também estar junto de outras mulheres, né, fortalecendo essa ambiência dessa conexão com outras mulheres, com a sororidade, esse lugar que eu acredito, né, que mulheres se curam e se fortalecem juntas, mulheres inspiram mulheres. Então,
O Retiro também traz essa proposta de ser esse espaço onde a gente vai se inspirar também umas nas outras e vai encontrar esse lugar de força. Primeiro nessa reconexão com nós mesmas e nesse contato com o coletivo. Então, o Retiro ele vai trabalhar, né, diferentes etapas da vida da mulher, eu falo os ritos de passagem. Então, a gente vai olhar para essa, desde a gente enquanto menina, donzela, mulher, a dimensão mãe, a nossa sabedoria anciã, que independe da nossa idade, a gente traz uma sabedoria dentro de si. Então, a gente vai, dentro do Retiro, esse fio vai sendo construído, a mulher vai olhando para essas diferentes etapas, vai ressignificando pontos importantes da história dela, vai reconhecendo as suas necessidades, vai reconhecendo também as suas virtudes, os seus dons, os seus talentos, e vai percebendo o valor que ela tem. E a partir desse reconhecimento do seu alto valor, ela vai ocupar um lugar diferente. Né? Primeiro, a percepção que ela vai ter sobre quem ela é na vida e depois no mundo. Então, quando essa mulher volta, né, vou trazer aqui a partir do que eu observo, dos relatos delas, né, elas voltam não só mais conscientes, mais empoderadas de si, mas também mais confiantes, mais autênticas. E não porque elas se tornaram outra mulher, mas porque elas resgataram quem elas são, sabe? É aquela partezinha que ficou esquecida, que foi se perdendo no meio do caminho. Então, ali o Retiro é um lugar fértil para elas resgatar partes importantes delas mesmas. Então, muitas voltam de lá criando livros, expandindo o seu trabalho como terapeuta, né? Outras acabam tendo um posicionamento diferente na vida, conseguindo dizer mais não, estabelecendo mais limites. Cada uma do seu jeitinho, né, vai se relacionando diferente consigo e com a vida. Sim. E as suas relações também vão modificando. Sim. Então, o Retiro para mim, é esse lugar que eu chamo assim de reconexão com a força e a sabedoria feminina. Então, eu não vou lá ensinar nada para elas, eu vou lá proporcionar uma experiência onde cada uma vai encontrar aquilo que precisa, vai resgatar aquilo que precisa, vai acordar, vai relembrar do seu poder feminino. Né? Que legal. Que legal. Eu encontro de novo com a nossa intuição, com tudo aquilo que ficou no meio do caminho, né? Encontro com nós mesmas, vamos dizer assim, né? Tem data para o próximo já? Dia 25, 26 e 27 de setembro. É a 4ª edição já, é no Parque das Fontes, em Entre Juiz. É um lugar que nos acolhe, nos recebe já há 4 anos. E também já aproveitando aqui, agradecer que a minha irmã é a minha parceira nesse projeto, é a organizadora, a Lana. E estamos aí empreendendo, né, esse sonho, digo assim, e criando esse espaço para que mais mulheres possam voltar para si mesmas. Que legal. Além, a gente tem um quadro aqui no cafezinho que chama-se Café Sem Açúcar e o Café Frio, tá? O café sem açúcar, ele é uma verdade amarga, né? Café sem açúcar é aquilo que a gente deveria tomar, né? Sem açúcar, mas nem todo mundo gosta, né? E eu quero falar, né, dessa ideia que é muito bonita, mas um tanto quanto perigosa, de que a mulher forte é aquela que aguenta tudo, que aguenta a rotina, a pressão, aguenta trabalho, coisa de todo mundo, né? Qual é a verdade amarga que nós, mulheres, precisamos admitir sobre essa cultura de dar conta de tudo? A verdade amarga, né? Que quando que o nosso valor não está naquilo que a gente faz. Né? E que talvez a gente tenha aprendido que ser essa mulher que sustenta tudo é essa mulher que tem um lugar no mundo. E, inclusive, a gente tem atrelado o nosso valor ao quanto a gente faz. Sim. Mas nosso valor não está no quanto a gente produz, no quanto a gente realiza. O nosso valor está em ser quem a gente é. Adorei. Para além dos nossos papéis, das nossas funções, enfim, de tudo que a gente é capaz de criar, porque nós somos mulheres realizadoras e criadoras, sim. Mas o nosso valor está em ser quem a gente é. Na simplicidade, na nossa verdade, na nossa autenticidade. Enfim, para mim é isso. E agora vem o café frio, tá? Que é aquele conselho que
que já deveria estar frio assim há algum tempo, né? Que a gente não deveria beber mais dele. Então, qual o discurso sobre autocuidado, empoderamento ou ser, né, uma mulher forte, como a gente falou agora, que até parece bonito, né? Até moderno, às vezes até inspirador, mas que tu gostaria que as mulheres simplesmente parassem de consumir, porque na prática ele ainda nos afasta mais ainda de nós mesmas. Tem algo que às vezes eu ouço das mulheres como é o que traz para ela o sentido de valor, é dizer que eu sou uma mulher guerreira. Verdade. Né? Então, assim... Cara, esse aí é um Na verdade a gente só tá contribuindo, né? Pra expandir essa crença de que a gente tem que dar conta de tudo. E que ser uma mulher empoderada, e até mesmo esse empoderamento, né? Que nos é vendido, é ser essa mulher que tá guerreando, né? Que tá brigando, que tá lutando na vida, né? Então, assim, minhas irmãs, mulheres amadas que me escutam, né? Vamos baixar as nossas armas, tirar as nossas armaduras, sentar para tomar um chá e lembrar que não precisamos mais lutar. Apesar de termos foi vendida essa ideia, e sim, a vida nos custou isso e nos pediu isso. Chegou o momento, né? A gente pode escolher diferente. A gente pode escolher um novo caminho para nós, não precisa ser guerreando, lutando. Como a gente usa um termo lá no retiro, né? Se estribuchando. Sim. Não precisa mais ser assim, né? A jornada, ela pode ser mais leve, ela pode ser mais acolhedora. A gente pode contar umas com as outras. A gente pode fazer novas amizades. A gente pode confiar nas mulheres. A gente pode ter uma rede de apoio. A gente pode pedir ajuda. Não precisa mais ser tudo sozinha. Importante essa consciência, né? Como é importante essa consciência. Aline, muito obrigada. Obrigada, Dani. Adorei a nossa conversa. Queria que ela durasse aí umas 3 horas. Eu tinha várias outras coisas pra te perguntar. Sim, Quem sabe eu consigo participar desse retiro. Olha, aí, né? Hein? Talvez te a grande... Imagina, daquelas mais... Imagina, 3 dias. Só pra mim. Só pra mim. Talvez a grande reflexão que fica da nossa conversa de hoje seja que a saúde não começa e termina no corpo. Também passa pela maneira como a gente vive, pelo espaço que damos às nossas emoções, pelas relações que construímos, pelos limites que conseguimos estabelecer, pela capacidade de descansar e pelo sentido que encontramos naquilo que fazemos. E para muitas mulheres talvez exista uma pergunta ainda mais profunda. Eu ainda me sinto parte da minha própria vida? Porque podemos desempenhar muitos papéis sem necessariamente perder quem somos. Podemos ser mães profissionais, companheiras, filhas, cuidadoras, líderes. Podemos ser muitas coisas, mas talvez o desafio seja não desaparecer dentro delas. Aline, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa, Dani. por essa perspectiva aí tão ampla sobre saúde, principalmente por nos lembrar que cuidar de si não precisa significar abandonar ninguém, por significar finalmente incluir a si mesma entre as pessoas que merecem o nosso cuidado. E o meu agradecimento especial aos nossos parceiros do Cafezinho, Corsã, Sicredi, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel, CDL, Santo Ângelo, Colégio Teresa Verzeri e especialmente hoje a Clínica Com. Porque cuidar da saúde também é ampliar o olhar sobre aquilo que somos, sobre aquilo que sentimos e sobre a vida que queremos construir. Clínica Com, quando cuidado vai além da medicina. Uma excelente terça-feira a todos, até amanhã com mais um cafezinho. Tchau, tchau.